Olá, boa noite a todos. Nós gostaríamos de dar boas-vindas a todos que estão aqui conosco. Estamos aguardando um minutinho para dar início à nossa transmissão da noite de hoje. Nós estamos com um pouquinho de dificuldade na conexão, então nós gostaríamos de dizer a vocês que, se cair a transmissão, que aguardem, que nós estaremos trabalhando aqui para poder reconectar, tá bom? Nós vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Enquanto as pessoas vão chegando, nós vamos fazer uma leitura. Hoje nós resolvemos fazer a leitura de um dos livros que nós vamos usar como suporte para a nossa conversa sobre a depressão. E o livrinho é o Pílulas de Esperança, psicografia de André Moreira, pelo Espírito Dia da Cruz. O tema, o capítulo é Gratidão e Confiança. O Evangelho é um brado de otimismo e esperança, a anunciar ao homem odierno os valores imorredouros do amor, da fraternidade e da paz. Os semeadores de esperança são convidados a viver o Cristo e sua mensagem de vida renovada e a testemunhá-lo diuturnamente através dos exemplos cristãos de amor, serviço e trabalho que possam proporcionar. A semeadura deve ser intensa, compromissada e sintonizada com uma mensagem de paz, acolhimento integral e afetividade. Dois sentimentos básicos devem ser trabalhados no coração daqueles que desejam servir na nova era com desinteresse e efetividade: a gratidão e a confiança. Gratidão é a essência da vida e testemunha o reconhecimento do manancial infinito de bênçãos que o homem recebe sem cessar. Gratidão é a postura de compreensão daquilo que é essencial e suficiente e que nutre o ser a partir da força de conexão à abundância da vida. Gratidão é a certeza de que a vida é generosa, farta e eficaz, guiada pela sabedoria infinita de um poder inteligente que a tudo governa com precisão e com conhecimento de causa, no nível individual e coletivo. Gratidão é a postura de abertura ao fluxo de abundância dos recursos divinos, multiplicando-os a serviço do bem e fazendo com que a semente recebida germine e frutifique. Gratidão é a força motriz da alma sintonizada com a vida. Confiança é a entrega, certeza de que a vida, sempre generosa, trará a cada qual o necessário no momento exato, a fim de suprir o caminhante dos elementos de trabalho, aprimoramento e crescimento que necessita. Confiança é a fiança conjunta do coração dos homens e do Pai, uma colcha tecida a quatro mãos, que sustenta a teia infinita de oferta e recebimento, trabalho e realização. Confiança é a certeza de que a bondade soberana do Pai afiança as criaturas no caminho do progresso e a todos nutre na caminhada em direção ao cumprimento dos deveres. Preparar os semeadores de esperança do futuro é nutrir o presente da certeza de que tudo está certo e adequado quando olhamos a vida sob o prisma da imortalidade da alma. Semear esperança a partir da gratidão e da confiança
é construir um futuro de realizações abençoadas, de entrega e serviço a uma sociedade carente da compreensão da divina bondade e sua guiança perfeita de tudo e de todos. O Evangelho é mais que um atestado da fé dos homens em Deus, é um atestado soberano da confiança e da fé de Deus nos homens. Cumpre ao homem segui-lo como um código sagrado do bem viver. Essa mensagem nos emociona, a mensagem do livro Pílulas de Esperança, do espírito do mentor Dias da Cruz. E é com ela, então, em nossos corações, mobilizada por esse canto de esperança, que nós vamos erguer o nosso coração a Deus, junto a vocês que se unem a nós, nesse momento em que a terra carece, em tantos corações, carece o sentimento de esperança. Vamos pedir a Ele que nos abençoe, a todos, que nos guie o pensamento e o sentimento na noite de hoje, para que possamos todos juntos estudar, compartilhar dessa bênção que é o Espiritismo, essa doutrina e o Evangelho do Cristo, que Ele possa estar conosco, nos guiando a todos e nos sustentando hoje e sempre. Graças a Deus. Então, antes de começar, a gente dá boa noite a todos, Michele Barros, Lígia Simões, Maria de Lourdes Agosto, vários amigos que entraram aqui, não é? Nós vamos falar hoje, então, sobre a depressão. E para falar sobre a depressão nesse tempo, né, esse tempo difícil que nós estamos passando, um tempo de desafios bastante grandes, onde a criatura, se ela não tiver preparada com os recursos da fé, ela pode, com mais facilidade, se perder, experimentar não só as tristezas naturais, as preocupações que são inevitáveis num momento como esse, mesmo para nós que temos a fé, mas aquelas que não estão preparadas, elas se tornam mais propensas a caírem nos estados patológicos, como de uma ansiedade excessiva ou mesmo de um estado depressivo. Mas mesmo antes de nós estarmos nesse momento de agora, com todos os desafios, não é? A depressão, ela já campeava na nossa sociedade, de tal forma que quando nós olhamos, por exemplo, as doenças psíquicas, ela vem em segundo lugar, somente atrás da ansiedade. Quando nós olhamos o quadro das doenças que afetam a qualidade de vida das criaturas, nós vamos ver que ela vem em segundo lugar também, somente atrás das doenças cardíacas. Então, a depressão, nesses últimos tempos, ela tem tomado um lugar de destaque, digamos assim, na nossa sociedade, a tal ponto que o termo deprê é quase que uma moda, e as pessoas, quando elas acordam num determinado dia, se sentindo um pouco mais para baixo, se sentindo um pouco triste, elas podem naturalmente usar o termo, pô, eu estou deprê hoje, não é? E esse termo, esse uso da palavra, ela diz para a gente do quanto a depressão se tornou uma ocorrência comum na nossa sociedade, mas também fala para a gente um pouquinho da nossa ignorância e talvez desconhecimento do que seja a depressão e da diferença entre a depressão e uma tristeza passageira, uma ocorrência normal de tristeza no nosso dia a dia. Então, nós vamos começar olhando aqui a definição de depressão.
e essa definição é trazida pelo estudioso, pelo psicólogo Balloni, numa pesquisa de 2002, e aqui, então, ele vai definir a depressão como um transtorno afetivo ou do humor, caracterizado por uma alteração psíquica e orgânica global, com consequentes alterações na maneira de valorizar a realidade e a vida. Então, o que a gente vê aqui é que é um transtorno, é considerado uma patologia, não é? Com esses aspectos: a alteração psíquica da mente, uma alteração física e uma alteração na percepção, em como a pessoa ela valoriza, ela entende, ela interpreta a realidade. Há um texto que nós gostamos muito da psicóloga espírita Iris Sinotti, no livro Refletindo a Alma, ela tem um capítulo que ela fala sobre a depressão, e lá, então, ela diz que esse termo ele é frequentemente usado para definir uma tristeza profunda, mas ela diz que na depressão o que ocorre é um desânimo devastador, debilitante, duradouro, que vai interferir na vida da pessoa como um todo. É diferente da transitoriedade da tristeza. Esse sentimento ele vai se cronificar e muitas vezes ele altera a capacidade da pessoa de pensar e de agir. E ela usa uma analogia interessante, ela diz: como uma ferrugem que enfraquece o corpo, a depressão é uma doença do organismo como um todo, que compromete o físico, compromete o humor e, consequentemente, o pensamento. E ela vai concluir dizendo que é uma doença que dói na alma. Então, essa é só para a gente começar a tocar na experiência da depressão, que não é uma coisa que todo mundo entende. A gente vai voltar, inclusive, a falar um pouquinho mais sobre essa experiência daqui a pouquinho. Mas, seguindo em frente, a gente vai citar brevemente que a depressão ela se manifesta em formas diferentes, né? Então, algumas pessoas a gente tem uma ideia simplista da depressão, que a depressão é isso, preto e branco, mas não, ela tem várias formas, pode se apresentar em várias formas. Então, a gente tem o que é chamado de depressão major, a gente tem a distimia. A distimia é uma depressão constante, é aquela pessoa que está sempre, não importa qual é a situação, ela tem sempre uma visão negativa, uma visão pessimista da vida, nada está bom e ela vive naquele estado, um estado de negatividade, né? Não é uma depressão profunda, mas ela está abaixo da linha do bem-estar e aquilo se mantém constante. Nós temos a depressão nos distúrbios bipolares, então a pessoa vai fazer a alteração entre os episódios de mania e de depressão. As depressões sazonais, então aquelas que vêm com as estações, geralmente com o inverno. Há depressões ligadas a determinados acontecimentos. Então, por exemplo, nós temos uma paciente no hospital que foi casada há 50 anos, o marido dela faleceu em outubro de alguns anos já, e todo outubro ela termina no hospital. Ela faz um quadro depressivo e começa a ter sintomas físicos relacionados a esse evento. De tal forma que hoje nós, já conhecendo esse padrão, não é? Então, a equipe médica já toma uma série de providências para evitar que haja a hospitalização dela em função dessa ocorrência. Então, temos as depressões sazonais, reatípicas, atípicas, a depressão pós-parto e a depressão minor e etc. Então, nós não vamos nos aprofundar nisso, mas é só para a gente lembrar que ela se apresenta de diversas formas. Para além disso, para que haja o diagnóstico da depressão, nós temos 9 sintomas, a gente agrupou aqui os sintomas, né? E a pessoa tem que ter pelo menos 5 deles.
Então, ela tem que ter tristeza, que ela perdura na maior parte do dia, ela tem uma perda de interesse pelas atividades, uma alteração significativa de apetite, de peso, ela pode ganhar peso, pode perder peso, pode dormir muito, ou pode ter falta de sono, estar letárgica ou estar mais agitada, sempre uma fadiga, uma falta de energia, e sentimentos comuns são os sentimentos de inutilidade, de inadequação e sentimento de culpa. Então, a criatura ela tem que ter 5 desses sintomas. Aqui vale a pena a gente ressaltar uma coisa importante. A gente tem uma associação grande de depressão com tristeza, mas nem sempre a tristeza está presente no quadro depressivo. Então, por exemplo, os homens, eles são menos propensos a fazer quadros de tristeza. Eles vão fazer quadros de irritabilidade, por exemplo, de raiva, outros sintomas que não de tristeza, em função, por exemplo, de viver em uma sociedade machista, onde a manifestação de tristeza não digamos assim, aceitável ou comum entre os homens. Então, lembrar de que a tristeza, a pessoa pode estar deprimida sem ter o sintoma de tristeza. Também, muitas vezes, a depressão pode ser não ser diagnosticada pelos médicos. A pessoa vai ao médico com vários sintomas físicos, mas, na verdade, a causa dos sintomas físicos é um estado depressivo. Então, muitas vezes, a depressão não é diagnosticada corretamente porque o médico perde esse âmbito na análise do paciente. Mas vamos, então, seguir em frente e falar um pouquinho ainda sobre essa experiência subjetiva da depressão, voltando para o texto de Iris Sinotti, no livro Espelho da Alma. Aqui ela vai dizer que a depressão é uma experiência subjetiva dolorosa, quase impossível de ser descrita. Ela traz ao deprimido a sensação de ter perdido alguma coisa, de que lhe foi tirado algo profundamente significativo. E esse sentimento é o mais difícil de ser vivido. Então, a gente colocou aqui em vermelho, né, essa experiência da pessoa que sente que perdeu alguma coisa que era bastante significativa para ela, e ela... desculpa, o que passou. E ela vai continuar dizendo para a gente que, aliado a esse sentimento, não é, esse sentimento de ter perdido alguma coisa, há ainda 2 sentimentos muito importantes da gente pensar na pessoa que passa pela depressão. E esses sentimentos são o sentimento de um desamparo profundo e o sentimento de um desempoderamento. Nem sei se existe essa palavra em português, para falar a verdade, mas é aquela falta de poder. E eu queria que a gente pensasse nessas duas, fixasse essas 2 palavras no nosso pensamento, né? A falta de amparo e a falta de poder diante da situação. Então, seguindo em frente, nós vamos olhar Vamos passar aqui, só um momentinho. Antes de continuar a falar sobre a depressão, nós vamos falar um pouquinho sobre a antecâmara da depressão. E a razão pela qual a gente vai falar sobre a antecâmara da depressão é porque, geralmente, na antecâmara da depressão, nós encontramos determinados sentimentos. Um deles, muito comum de ser encontrado, é a tristeza. E se a tristeza mora na antecâmara da depressão, nos parece que a melhor maneira, talvez uma das formas mais efetivas de se evitar a depressão, seria exatamente lidar com a tristeza. Seria exatamente processar a tristeza de forma adequada, para que ela, então, não tome volume e se torne uma depressão.
Então, vamos olhar aqui o que o Espírito Dias da Cruz nos coloca no livro Momentos da Esperança. Ele fala assim para a gente: as emoções são termômetros naturais da ebulição orgânica e psicoespiritual que se processa em a natureza. Representam movimentos que se fazem mais profundos na criatura e sinalizam os sentimentos que abrigamos no coração a partir de nosso posicionamento na vida. Então, aqui, olha que interessante. Ele está falando para a gente, ele está sinalizando para a gente algumas coisas interessantes. Primeiro, essa ideia de emoções como termômetros. Termômetros da ebulição orgânica e psicoespiritual. Então, a emoção, ela te dá a medida, ela mede o que está acontecendo dentro de você, né? Organicamente, espiritualmente, emocionalmente. Representam movimentos que se fazem mais profundos na criatura e sinalizam os sentimentos. Então, aqui ele está fazendo uma diferenciação entre emoção e sentimento. Emoção é de superfície. A emoção ela é mensageira da alma. A emoção ela traz a notícia para a gente, mas ela está sinalizando alguma coisa mais profunda, alguma coisa mais de eixo, que é o sentimento, alguma coisa mais estrutural. Então é importante nós termos essa diferenciação trazida aqui pelo querido Dias da Cruz. E ele e quando nós pensamos, então, nessa distinção, nós voltamos ao texto de Iris Sinotti e ela vai colocar para a gente: podemos pensar nas emoções como sintomas da alma. Ela diz que a psique ela é autorreguladora e os sintomas são, portanto, expressões de um desejo de cura. Ao invés de nós reprimirmos ou eliminarmos as nossas emoções, é preciso que nós procuremos compreender a ferida que eles representam. Então, entender que as emoções são mensageiras. Então, quando nós temos uma emoção, quando nós estamos tristes, por exemplo, essa emoção veio para nos falar alguma coisa de sentimentos mais profundos. Quando nós estamos com raiva, por exemplo, essa emoção também vem para nos falar de sentimentos mais profundos. Por exemplo, se eu estou com raiva de alguma coisa, eu preciso pensar o que essa raiva ela representa. Qual é a mensagem que ela está me querendo passar? Então é preciso que eu sente com a raiva, né? Puxe uma cadeira, diga para ela se sentar e traga um cafezinho e converse com ela e pergunte a ela, mas essa raiva, ela está aqui por quê? Né? Como é que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo, alguém foi hostil comigo, então eu estou me sentindo diminuído, eu estou me sentindo não valorizado, eu não estou me sentindo visto, eu não estou me sentindo reconhecido, eu estou me sentindo desrespeitado. Então, essa emoção de superfície, a raiva, ela é mensageira e ela vai me possibilitar, então, entender os sentimentos que estão na minha estrutura, que estão no meu eixo. Então, é preciso que a gente parte da tarefa que nós temos, então, nesse trabalho, né? Se nós quisermos trabalhar na prevenção da depressão, é lidar com esses sentimentos, com essas emoções que estão na antecâmara da mesma. Mas o grande desafio com a questão da tristeza é que, primeiro, que nós não somos lá muito equipados para lidar com a tristeza. Depois que nós temos uma associação negativa com a tristeza, não é? Tá triste não é bom. Então, por exemplo, quando, mesmo na casa espírita, nós temos um companheiro que chega e fala para a gente que está triste, o que a gente faz? Vamos lá. Alguém aí coloca uma resposta aí no chat para eu ver. Eu estou olhando aqui o chat, quem quiser participar. Quando alguém chega muito triste, não é? O que a gente faz? Qual é a nossa reação natural
quando alguém chega triste para falar conosco? Geralmente, a nossa reação natural é dizer, fica triste não, não é não? Vamos ler o Evangelho, vamos mudar de pensamento, mudar de vibração. Ou então, vamos sair, vamos comer uma comidinha gostosa, não é? Então, nós temos essa reação de confortar a pessoa. A Vivi Duba escreveu aqui, sim, mas às vezes o conforto fica assim, não, o Costa Livre escreveu aqui, não é? A gente quer tirar a pessoa daquele lugar de tristeza, ao invés de fazer o que talvez vai passar, é verdade. Mas talvez o que a gente precisasse fazer e pudesse fazer, que fosse o mais eficaz, quando a pessoa diz para a gente, eu estou triste, seria dizer para ela, eu estou aqui, você quer conversar? Você quer falar? Né? E abrir espaço para escutar a pessoa, para dar chance a ela de processar aquela tristeza. Tudo passa, mas as coisas só passam de verdade quando elas são verdadeiramente processadas, não é? Elas não passam só porque a gente diz que elas vão passar. Então, às vezes a gente até faz isso, a gente até senta com a pessoa. Aí a pessoa começa a falar da sua tristeza. E aquilo dá um incômodo tão grande na gente que a gente precisa começar a falar das nossas próprias tristezas. Porque é difícil para a gente escutar. E se a gente não tem uma tristeza que a gente possa relacionar aquele evento, vamos pensar em alguma coisa que aconteceu com o nosso vizinho para contar alguma coisa semelhante. Então, a gente tem essa dificuldade de simplesmente fazer, talvez, o que seja mais efetivo para ajudar no lidar com a tristeza, que é simplesmente escutar a pessoa. Deixar a pessoa falar. Conseguir tolerar a dor. E a dificuldade de escutar a dor do outro fala da nossa própria dificuldade de escutar a nossa própria dor. Há uma outra questão com a tristeza. Não é fashion, não é cool, não é legal hoje em dia estar triste, né? Então, vamos ver aqui, eu acho que o próximo slide, de Joana de Ângeles, lá no Atitudes Renovadas, ela vai dizer para a gente assim, há em nossa sociedade hoje uma obrigação de alegria. É intenso o estímulo às conquistas externas, ao ter, ao parecer, que em si mesmas são vazias e não preenchem o ser de objetivos reais. E mais, depois de fruídas continuamente, em geral, levam ao tédio. Então, essa obrigação de alegria. As pessoas têm que estar contentes o tempo todo. Tem gente que tem vergonha de falar que está triste, tem vergonha de falar que está com problema. É como se aquela tristeza fizesse com que o valor dela diminuísse. Então, a pessoa tem que estar bem o tempo todo. E Joana vai continuar dizendo para a gente, então, vamos passar aqui o slide para vocês. Em consequência, há uma tentativa de escamotear sentimentos, esconder conflitos e dores. Por essa mesma razão, muitos depressivos fazem esforço para conservarem sua rotina de vida, de modo que ninguém perceba sua depressão, mantendo muitas vezes uma postura rígida, de aparente indiferença pelo seu mundo interno, pela sua dificuldade ou ainda pela dificuldade dos outros, né? Então, aqui, ela falando para a gente dessa cultura que nós temos hoje, né? Onde a pessoa ela fica inimbida de mostrar os seus sentimentos e ela começa a se tornar indiferente ao seu próprio mundo interno e também ao mundo interno dos outros. Então, isso cria problemas porque não dá espaço, não permite as pessoas a lidarem com o sentimento natural, que é o sentimento de tristeza. Quando a pessoa não quer ajuda, então não adianta, porque a gente vai ver que todo o tratamento e toda a cura, respondendo ao Carlos Roberto, né? Todo o tratamento e toda a cura, ela começa a partir do querer do indivíduo. Então aí a gente tem que respeitar o tempo das pessoas e a vida, as leis, né? Porque nós todos estamos, a fatalidade é a felicidade, então há um momento em que a dor vai se tornar insuportável, como se torna na vida de todos nós, e aí nós somos convidados a revisitar as nossas experiências e a buscar ajuda. Muito bem.
Olha que bacana essa frase de Joana de Ângeles. Fechando aqui, eu penso essa parte da tristeza, né? A tristeza faz parte do cardápio da saúde. Então, não dá para ser feliz se nós não tivermos como parte do nosso menu, né, de vida a tristeza. Me lembra daquele filme, Sem Problema, Carlos, aquele filme das emoções, não é? Da tristeza, que tentava ser alegre o tempo todo, e só no fim do filme ela vai descobrir, então, que é preciso ser triste de tempos em tempos, porque é dentro da tristeza que nós vamos, na verdade, nos autoconhecer, através dela e das emoções, que nós vamos nos autoconhecer, nos autoiluminar e chegarmos a ser mais felizes. Então, agora que nós estabelecemos que a tristeza é ok, vamos colocar assim, ficou bem entendido o papel a importância dessa antecâmara da depressão, a tristeza, o entendimento das emoções e como que é importante a observação desses sentimentos para evitar que a criatura entre em estados patológicos, tá bom? Então, agora, nós vamos passar aqui para essa mensagem de Dias da Cruz, quando ele ainda fala sobre as emoções. Olha que lindo isso. Ouve a mensagem gerada no solo sagrado de teu corpo a serviço de tua alma, auscultando a tua natureza, a fim de que o autoconhecimento se faça produtivo e fecundo em teu caminhar. Viver ao sabor da emocionalidade da vida, sem atender ao chamado para a autopercepção, é escravizar-se aos efeitos, sem conhecer as causas. Então, a beleza do texto de Dias da Cruz, que aqui ele então sugere, né? Auscultar é mais do que escutar. Auscultar é escutar dentro, é colocar o estetoscópio no espírito para escutar, né, aquilo que está sendo gerado nesse solo sagrado, que é o nosso espírito imortal. Então, isso é importante para quê? Para que a gente não viva a nossa vida escravo de efeitos sem entendermos as causas da nossa miserabilidade, do nosso sofrimento, não é? De padrões destrutivos que a gente tende a repetir automaticamente, muitas vezes culpando os outros, sem conseguir perceber a nossa responsabilidade dentro do processo. Para ser feliz, é preciso saber estar triste, porque é na tristeza, nesse lugar de vulnerabilidade e sensibilidade, que a alma se fortalece, se descobre, se supera e se ilumina, razões reais da felicidade. Então, a gente não está fazendo uma apologia à tristeza, tá, gente? Não está dizendo para ninguém ficar triste. A gente está dizendo que a tristeza é uma ocorrência natural da vida e que ela é também uma oportunidade. É através dela que nós vamos ser felizes e, como já dissemos, evitar esses estados mais depressivos. Quando a gente olha a causa da depressão, a gente vai sair da antecâmara e vai entrar agora nos próprios estados depressivos, a gente vai ver aqui a depressão pode ser resultado de fatores hereditários, como decorrências psicossociais e econômicas, de ansiedade, estresse, de culpa atual ou anterior, de conflitos e receios reais ou infundados, como também no caso de enfermidades graves, produzindo disfunções cerebrais nas suas áreas nobres, que resultam em perturbação das neurotransmissões. Então, aqui nós começamos com 2 fatores, né? Os fatores hereditários. Então, há uma tese de que a depressão ela é hereditária, apesar de que não se há ainda a identificação de um gene da hereditariedade, mas pessoas que nascem em famílias não só com depressão, mas com outros distúrbios psíquicos têm uma tendência maior ao desenvolvimento dessas patologias também. A gente sabe que elas não são definidoras,
a hereditariedade ela não é definidora, porque, por exemplo, estudos com gêmeos mostram que só em 40% desses gêmeos há concordância, né, no achado da depressão. Então, há outros fatores. Nós sabemos que há enfermidades como, por exemplo, a doença de Parkinson, que faz uma alteração em determinados neurotransmissores e que também causa distúrbios depressivos. Mas, para além disso, como a gente vê aqui no slide, há um número de outros fatores, né? Psicossociais, econômicos, estresse, culpa, conflitos, receios, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, indo em frente, a gente colocou aqui, isso aqui nós mesmos fizemos, é um resumo de tudo que a gente leu, né, em termos de causas da depressão. Então, a gente vai ver aqui a presença viva do passado, determinando situações provacionais e tendências do presente, as nossas construções pretéritas. Então, muitas vezes, o espírito vem e ele já traz consigo vivências dentro de quadros depressivos, a maneira de observar a vida, ele já traz, ele já vem, ele já quase nasce meio depressivo. Então, a força do passado atuando no presente. Nós temos o emergir de conteúdos do inconsciente, né? Nós falávamos, perdão, das tristezas e das emoções não processadas. Então, as emoções, elas são, o Andrei, ele tem uma fala que a gente gosta muito, porque ele fala das emoções como um rio que flui. E essas emoções, quando elas fluem naturalmente, elas trazem vida à margem, a todo o caminho por qual elas passam. Mas quando nós bloqueamos essas emoções, né, não nos permitimos sentir, anestesiamos o nosso sentir, nós criamos, então, um bloqueio nesse fluxo e criamos problemas. Então, de um lado há uma seca, porque a água não flui, e do outro lado há um acúmulo daquele fluido, daquele conteúdo, que eventualmente emerge. E muitas vezes ele vai, então, explodir, digamos assim, num volume enorme, e a pessoa ela se afoga diante daquele volume que foi represado e não foi devidamente trabalhado. Isso me lembra as situações de perda, por exemplo. Só para dar um exemplo, para ficar um pouco mais tangível para a gente, né? As situações de perda. Então, você perde uma pessoa. É uma tristeza natural, que pede um tempo de luto, que pede um processo. Aí você não, a criatura, nós não na nossa dificuldade de lidar com o luto, falar, não, eu vou voltar a trabalhar em 2 dias, porque trabalhando eu esqueço. Então, você perdeu a oportunidade de trabalhar aquele luto. Vou voltar para o trabalho espírita, vou fazer palestra, e a pessoa não se dá o tempo para fazer o luto necessário. Daí, um mês depois, ou 2 meses, ou 1 ano depois, morre o gatinho da criatura, né? Ou morre alguma coisa que não fosse tão do mesmo importância ou status, digamos, de um parente querido. E aí você vive um luto, uma dor profunda, e você não consegue nem entender de onde vem tanta dor. Porque, na verdade, você agora está chorando, não um luto, mas 2 lutos. Você está chorando as dores do presente, daquela perda, e as dores de um passado que não foi propriamente trabalhado. Então, nós temos a incapacidade das pessoas para lidar com esses conteúdos, do que a gente chamou aqui de analfabetismo emocional e desconhecimento de si mesmo. Nós temos entre essas causas a insubordinação da criatura ao que a vida impõe, do que a gente chamou de analfabetismo moral e uma rebeldia, e a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes sobre esses temas. E as influências espirituais vão estar presentes, né?
atuando ou na origem da depressão, desencadeando o processo depressivo, ou muitas vezes piorando, né? Como uma adição ao processo, sempre dentro da lei de sintonia. E aqui não é, na verdade, uma causa, mas é um aspecto que a gente achou que fosse importante colocar, e a gente vai fazer um highlight dele aqui, né? O exercício do livre-arbítrio, da mente, no agravamento ou na melhoria de sua realidade presente, consolidando o poder do espírito como arquiteto de sua realidade, o poder das escolhas. Então, aqui, por que a gente queria chamar a atenção de vocês com relação a esse item? Porque lembra lá no início, quando nós falamos que uma das experiências mais fortes da pessoa deprimida é exatamente o desamparo e a falta de poder? Então, aqui, isso é um trecho que a gente tirou de Joana, não é? Joana de Ângeles. Então, ela vai dizer desse aspecto do exercício do livre-arbítrio. Então, a criatura, ela, através da maneira como ela lida com a vida, o exercício do seu livre-arbítrio, ela vai ou agravar essa realidade ou melhorar. Então, ela tem o poder. E aqui é importante a gente falar sobre isso. Está na criatura, está no espírito, o poder de modificar a sua situação. Sempre há poder. Sempre há poder. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver aqui qual é o próximo slide. Aqui a gente olha a questão do passado. Considerando se a gente vai falar um pouquinho sobre esses itens, esses 6 itens aí que a gente colocou, né, de causa da depressão. Então, um deles, considerando-se a criatura como um espírito encarnado, nele encontra toda a sua historiografia do seu processo de evolução, suas conquistas e prejuízos ao largo das encarnações, exigindo atenção. Os conflitos mais graves que procedem do passado instalam distúrbios nos mecanismos sutis da cerebração, dando surgimento ao processo depressivo. Mesmo em se considerando os fatores da hereditariedade e os de natureza exógena, é o espírito o desencadeador do transtorno martirizante, cabendo-lhe a responsabilidade de reverter o quadro. Isso Joana de Ângeles também. Então, aqui a gente vai parar um pouquinho para fazer uma explicação bem simples, bem rápida, sobre esse desencadeamento, como ela fala aqui, né, dos distúrbios. O desencadeamento dos distúrbios, eles podem acontecer de 2 formas. Primeiro, eles podem acontecer no processo reencarnatório, quando o espírito traz, nas suas experiências pretéritas, um nível de desorganização mental, muitas vezes detonado pela culpa, e esse sentimento ele desorganiza a mente, ele desorganiza o psiquismo, ele desorganiza o corpo perispiritual. Então, no momento da concepção, não é? O espírito ele participa na escolha, na seleção daquele espermatozoide e do código genético que vai melhor atender às suas necessidades físicas, morais e emocionais para aquela encarnação. Quando o desequilíbrio ele é profundo, ele é muito grave, naturalmente o corpo físico ele absorve, não é, através da conexão do perispírito com o corpo, esse distúrbio, e fatalmente, num determinado tempo, num determinado momento da vida da criatura, aquele distúrbio orgânico, ele vai se manifestar. Mas, para além disso, nós também sabemos de um fator importante, que nem tudo que está nos nossos genes se manifesta.
Então, André Luiz já falava sobre isso em Evolução em Dois Mundos, e hoje a ciência corrobora através dos estudos da epigenética. Mas nós sabemos, por exemplo, que somente 5% dos nossos genes são ativados de forma constante. Os genes, eles são ativados como interruptor de luz que a gente acende e que a gente desliga. Então, aqui vale o poder da mente, o poder do pensamento atuando no corpo físico, na determinação de determinados distúrbios. Pois bem, na célula, nós temos o núcleo, onde estão os genes. Desse núcleo dos genes partem determinadas ordens que vão para o citoplasma. E o citoplasma é como se fosse ali a área da usina, onde as coisas são feitas, as proteínas, as moléculas são formadas de acordo com a ordem que vem dos genes. Acreditava-se que era assim, que a coisa acontecia. Hoje em dia, a gente sabe que há entre as moléculas na circulação, no que é chamado espaço intersticial, determinadas moléculas que circulam e que o espírito, a mente, com o seu poder, com o pensamento, ela influencia essas moléculas. E essas moléculas, elas então vão se conectar com a parede das células através de canais, que são geralmente proteínas, então elas estão ali passando e elas recebem um comando do espírito para se conectar com as células. Elas se conectam. E ali, nessa conexão, elas vão dizer para o gene, liga ou desliga. Então, nós vamos ver que todos nós temos o poder, através da nossa mente, ainda que nós tragamos, né, o nosso pretérito, os nossos desequilíbrios. Se estiver na nossa programação a manifestação desse estado, dessa desordem orgânica por volta de 30 ou 40 anos, nós temos 30 ou 40 anos de trabalho no bem, de trabalho no amor, de exercício, de evangelização da alma, para que a nossa mente, atuando no nosso corpo físico, ela possa, por exemplo, ter o poder desse distúrbio, qualquer patologia vir a se manifestar, não da forma necessariamente estabelecida no momento da reencarnação. Então, o espírito tem o poder de diminuir, digamos assim, a manifestação de determinadas patologias através do poder da sua mente, através do poder do seu pensamento. Então, o espírito é sempre aquele que é responsável por puxar o gatilho, por dar início ao processo. Não importa o ângulo em que a gente esteja analisando a situação. O espírito é o espírito, como diz aqui no slide, o desencadeador do transtorno martirizante. E cabe a ele, então, reverter esse quadro. Muito bem. Então, a gente viu aqui a influência da mente, não é? O exercício do livre-arbítrio. E quando a gente fala em mente, a gente está falando também em processo de sintonia, a gente está também falando nas causas da obsessão, a presença da obsessão nos processos depressivos. Então, aqui, Joana de Ângeles vai dizer, concomitantemente, deve-se levar em conta interferência de espíritos vingadores ou viciosos que se encontram na economia moral de muitas vidas em razão dos compromissos que vigem entre todos os seres, especialmente aqueles que foram vítimas de abusos e de crimes não justiçados, caso os houvesse justificáveis. E aí, nós temos uma frase que a gente também gosta muito, para a gente sempre lembrar nos processos obsessivos. O obsessor não é invasor, o obsessor é sempre um convidado. Então, a gente não vai se aprofundar no estudo de depressão, com a obsessão, nessa combinação, digamos assim, mas vamos deixar essa frase para vocês, né? O obsessor não é invasor, é convidado. O obsessor não quebrou as correntes, a fechadura da tua casa mental e invadiu. Na verdade, ele estava passando e você abriu a porta e convidou ele para entrar.
Então, o trabalho de obsessão também está no teu poder de desfazer, digamos assim, essa sintonia. Porque da mesma forma que a gente convida para entrar, a gente pode também convidar para sair através do nosso esforço e da nossa mudança de sintonia. Na raiz psicológica, então, a gente viu né, aí a presença do passado, falamos um pouquinho do passado, falamos do poder do presente, falamos da hereditariedade, falamos dos processos obsessivos, e agora vamos ver aqui a parte psicológica. Na raiz psicológica do transtorno depressivo, há a insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada. Predomina no self um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego, que emerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Isso é Joana de Ângelis. Então, aqui ela fala para a gente, resumindo, frustração de desejos não realizados. A vida não está me dando o que eu quero, a vida não está da forma que eu gostaria. E o ego que vai, então, emergir em revolta e vai dizer: essa realidade eu não quero, essa realidade não me serve. E ela vai continuar. Os seus anelos e prazeres, disso resultantes, porque não atendidos, convertem-se em melancolia, que se expressa em forma de desinteresse pela vida e pelos seus valiosos contributos, experienciando gozos masoquistas a que se permite em fuga espetacular do mundo, que considera hostil por não lhe haver atendido às exigências. Olha, gente, sinceramente, eu jamais falaria assim com nenhuma pessoa. É uma fala dura, essa fala de Joana de Ângelis, mas é a visão espiritual, emocional e espiritual, né? Então, aqui a gente vê os nossos desejos não atendidos. E quando a gente não tem a vida da maneira que a gente quer, então muitas vezes é mais fácil para o espírito se retirar. Se não for para jogar do jeito que eu quero, se não for com as regras que eu estabeleci, eu não jogo. Então a pessoa se volta para dentro de si mesmo naquilo que ela chama uma fuga espetacular, por achar que o mundo lá fora está hostil e pela vida não ter atendido às suas exigências. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá no capítulo 5º, né, no item 12, nós vamos aprender que os obstáculos que nós vivemos hoje são um mal criado por nós mesmos. E a insubmissão à vontade de Deus é ainda mais uma falta que o espírito comete, impondo a si mesmo novas necessidades de aprendizado. A insubmissão faz com que o espírito perca o fruto que deveria estar recolhendo diante daquele sofrimento, se ele o aceitasse como remédio salutar para a sua alma adoentada. Então, aqui nós estamos vendo o quê? A importância de nós aceitarmos, né, da resignação ativa, da aceitação da vida, entendendo o sentido da vida, o propósito da vida, entendendo que as lutas, que as dificuldades, elas têm sempre, sempre o propósito primeiro, primordial das dificuldades na nossa vida é a nossa própria autopromoção, é o nosso melhoramento, porque sem obstáculo, sem dificuldade, a gente não cresceria. O crescimento só se faz na medida em que nós somos desafiados a sairmos da nossa zona de conforto e a crescermos intelectualmente e a crescermos moralmente também. Muito bem, então finalizando, a gente tem aí, 5 minutinhos, vamos fazer um resumo nesse finalzinho, né? Não vai dar para ler tudo, mas primeira coisa, já que é um distúrbio orgânico, né, é olhar a questão da medicação. E ainda é Dias da Cruz, no livro Pílulas da Esperança, com uma mensagem belíssima, falando sobre o papel da medicação.
Ele fala dos recursos infindáveis que a natureza oferece, que são transformados em fórmulas socorristas para amenizar o sofrimento e auxiliar o reequilíbrio. E mais adiante ele vai dizer: as medicações são socorro de misericórdia que podem muito em seus efeitos. Sem escravizar-te a elas na busca alienante de anestesia, ou sem desvalorizá-las na negação de seus efeitos, ou seja, os dois extremos, aprende a beneficiar-te delas com gratidão a Deus pelo socorro abençoado, sendo igualmente grato àqueles que se fazem instrumentos do Pai para que as bênçãos cheguem à tua vida. Então ele fala da lei natural, sendo lei de misericórdia, e a natureza serve ao homem, confiando-lhe recursos de força e vigor, alívio e estímulo, enquanto este consolida a cura na intimidade do coração. Então, belíssima palavra do Espírito Dias da Cruz, dizendo para a gente isso. Medicação é misericórdia de Deus, não é? Que vem trazer o alívio enquanto a gente vai fazendo o trabalho da cura interna, que é a cura real. A psicoterapia, importante, e aqui a gente volta a Iris Sinotti, ela vai dizer que todo o conteúdo que nós deixamos de lado, que nós escolhemos não prestar atenção, em algum momento vai cobrar seu direito à luz. E é nesse ponto que a depressão deve ser vista como uma oportunidade de crescimento, como uma possibilidade de viver um processo de individuação consciente, pleno e rico de descobertas. Então é muito bacana essa frase. Em algum momento vai cobrar seu direito à luz, todo o nosso conteúdo interno. E a própria Joana de Ângeles, falando da psicoterapia, ela vai dizer que a psicoterapia ela favorece, então, essa catarse libertadora, que vai permitir, com o auxílio de um especialista, de alguém que pode dar o suporte necessário, o apoio, não é? Então, que essas ideias que ficaram armazenadas, que a gente não deu conta de lidar, que elas possam, então, serem trazidas à tona, as tristezas, incertezas, medos, ciúmes, cedendo lugar à valorização da criatura, à autoestima e eliminando a culpa, que é essencial para a superação do processo depressivo. E, finalmente, a terapia espírita, né? E aqui é Joana de Ângeles, no livro Superando a Depressão. Ela vai dizer para a gente o seguinte: o Espiritismo oferece à criatura humana um arsenal de socorros, iniciando pelo esclarecimento da pessoa com relação à sua origem e destinação, assim como ao propósito da vida, com suas lutas e desafios. Ela explica e ajuda a pessoa na conquista da consciência e da responsabilidade, dispondo-se à recuperação do esforço pessoal, sem mecanismos de transferência, sem posturas de vitimização. Gente, eu vou parar aqui um minuto só para falar. Então, a doutrina espírita nos fala, no meio de todo esse caos que a gente está vivendo hoje, quem tem espiritismo tem chão. Quem tem espiritismo tem esperança. Quem tem espiritismo tem uma visão ampliada da vida, porque a gente entende a nossa origem, a gente entende a nossa destinação, a gente entende a razão das lutas, a gente entende o propósito da vida. Então, para que nós possamos ir para frente, é preciso que a gente assuma a nossa responsabilidade. As pessoas vêm falar dos processos depressivos, muitas vezes focada no mundo fora, em tudo que está sendo feito com ela, ao invés de tomar a responsabilidade sobre a sua vida e olhar a sua parte dentro daquele processo. Logo depois disso vem, então, o empenho para conseguir a própria transformação moral, construção de hábitos mais saudáveis, o apoio da terapia espírita, com leituras edificantes, passes, água fluidificada, cursos e o convite constante à evangelização do ser. Então, aí está a terapia para a depressão nos seus vários níveis, né? E a gente encerra mesmo com essa frase aqui, também de Joana, no livro Vencendo a Depressão. Todos os cimos são formosos e de atmosfera rarefeita, pura,
oferecendo a visão de paisagens inimagináveis. O mesmo ocorre com os de natureza espiritual, cujos píncaros luminosos aguardam a chegada dos que ousam e dos que lutam. Então fica para a gente aí essa frase linda de Joana, né, nos conclamando a buscarmos as alturas espirituais. E isso a gente vai fazer através desse processo de empoderamento que a doutrina nos proporciona. Nós sempre temos o poder está em nós de refazermos, de reconstruirmos, de reestruturarmos e de estabelecermos para nós uma nova maneira de viver, uma nova maneira de perceber a vida, trazendo a doutrina para a superfície do nosso corpo, né? De dentro para fora, e deixando que ela se expresse no nosso dia a dia, como esse chão, como essa segurança, que não importa as dificuldades que a gente está passando, a gente está sempre sustentado pela fé raciocinada, pela fé que o Evangelho de Jesus nos proporciona. Então, muita paz a todos. A gente encerra. Vou ler aqui algumas perguntas, alguns comentários, e ainda vou responder depois que a gente encerrar, agradecendo a participação, agradecendo o carinho de todos e pedindo a Deus, aqui nesses momentos finais, que nos abençoe a todos, mais uma vez, nos ajudando sempre a encontrá-lo dentro de nós. Ele está sempre conosco, mas é preciso que nós estejamos também com ele, ligados à fonte da vida, ligados ao amor, ligados ao único poder real, que é o poder do Pai. Que Ele nos sustente e nos ampare, hoje e sempre. Gratidão a Deus, gratidão à vida, gratidão a todos vocês e muita paz.